queridos amigos, eu gostaria de chamar a sua atenção nesta noite, esta passagem da Palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos. Abra comigo no capítulo de número 23, Salmo de número 23. Nós leremos do versículo 1 ao versículo de número 4. Talvez o salmo mais bem conhecido em todo o livro de Salmos, estas palavras de Davi pelo Espírito. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E esta primeira parte do versículo 4 em particular: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Nosso título nesta noite, baseado neste salmo, é uma visão correta da vida. Bem, diante de nós temos aqui uma poesia, mas não meramente, unicamente uma poesia. O que nós temos aqui é uma descrição realista da vida em forma poética, em forma metafórica. E assim fala Davi de muitas das suas experiências reais neste mundo com Deus, de maneira poética, com palavras metafóricas. Assim, não tome isto como poesia apenas. Aqui está uma visão da vida correta, isto é, comunicada através de poesia, de palavras metafóricas. Agora, comparado com isto, a visão deste mundo, a visão humanista, a visão materialista, isto é, a visão que é centrada e tem um foco no ser humano, em bens, em coisas terrenas, esta visão, ela não considera a alma, ela não reconhece a existência de Deus. A visão materialística da vida, a visão antropocentrística, humana, centrada somente no ser humano, ela não reconhece a alma. Não há alma, não há Deus, não há eternidade, não há um Criador. Esta visão humanista, ela não reconhece, ela não abraça, ela não crê e não considera nenhuma destas coisas. Porque a visão humanista ou materialista do mundo, ela está focada somente no ser humano, por isso humanista, e em sua condição material. O ser humano e a sua condição material, como ele vive, bem ou mal, tendo boas condições ou más condições materiais. Assim, esta visão que é centrada somente no ser humano, no homem materialista, ela não reconhece Deus, nem a alma, nem a eternidade, nem o Criador. E assim, a visão materialística, humanista, sobre o ser humano, da vida, é como uma câmera cujo foco está centrado, reduzido apenas ao ser humano e seus objetos, a esta vida somente. Tudo o que esta visão vê é somente o ser humano e coisas materiais. Veja, o zoom, o foco desta câmera, ela enquadra somente o homem, a pessoa e nada mais. É como um fotógrafo, e ele reduz o zoom, ou melhor, aumenta o zoom da câmera, aproximando daquela pessoa. Ali está uma ou duas pessoas encostadas em uma mesa, em uma parede, em um poste, a pessoa e um objeto material. E porque este zoom é aumentado, é focado, esta visão humanística da vida, materialística da vida, ali naquela figura você só vê a pessoa e o objeto material. Você não pode, por exemplo, descrever o contexto. Você não sabe onde essa pessoa está, se ela está na frente de uma montanha, num vale, em que país ela está, quem está próximo dela, se há muita gente, se há pouca gente. Você não vê estas coisas, tudo é reduzido àquela pessoa e ao objeto material junto a ela. E assim, porque esta visão de vida que se foca no ser humano e nas coisas materiais somente, descarta Deus, descarta o contexto em volta do ser humano e das coisas materiais, então você não sabe onde o ser humano está localizado. Porque esta câmera foca apenas no objeto e na pessoa, você não reconhece o contexto em que o ser humano está inserido nesta vida. Assim, a visão humanística da existência, da vida, a visão materialística, o ser humano e sua condição, reduz a realidade, não diz a verdade sobre a vida, é uma visão, uma compreensão limitada e assim falsa do que é o ser humano e do que é a vida.
O zoom, o foco desta câmera enquadra somente, mais uma vez, o ser humano e coisas materiais. Mas este Salmo de número 23, em especial esse versículo de número 4, onde nós concentraremos por alguns minutos, faz exatamente o oposto. Este Salmo, este versículo 4, ele reduz o zoom, e a pessoa se distancia, e a paisagem, o contexto, o pano de fundo é visto, é claro, a pessoa que estava ali grande, ela diminui, porque o foco é tirado do ser humano e dos objetos, e agora você pode ver o contexto da vida. É isso que este Salmo está fazendo, em particular este versículo de número 4. A câmera é afastada do ser humano, e você pode ver agora o contexto da vida e da existência deste ser humano. E essas palavras são tão especiais e tão profundas, e elas fazem isso, elas abrem, ou melhor, elas fecham, ou melhor, abrem, o zoom e ampliam o contexto. Ouça essas palavras, versículo 4, sobre a vida. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Bem, pense sobre isso. O Salmo reduz o zoom e amplia o contexto. O foco da vida é aumentado. E agora nós temos uma percepção mais clara, mais completa do que é o ser humano e do que é a vida humana. O foco é tirado do homem, sua condição material, suas necessidades físicas, seus prazeres, suas dificuldades, e o contexto, de repente, em que ele vive, em que ele está, entra em foco. E a maneira como este Salmo fala, como Davi se expressa por este Salmo, te dá uma compreensão muito maior e, assim por dizer, com muito mais informação sobre o que é a vida e o significado dela e o que é o ser humano, do que, é claro, aquela perspectiva humanista centrada somente no ser humano e em coisas materiais. É isso que Deus está fazendo através deste Salmo. Ouça mais uma vez essas palavras do versículo 4, são tão profundas, são tão interessantes. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Bem, você agora consegue ver o contexto da vida, a câmera andou para trás. Você agora consegue, de repente, pela palavra de Deus, que abre este foco e te faz perceber o que é a vida e o que é o ser humano e onde ele está e por que ele está ali, você começa a perceber as realidades espirituais. Que a vida não é somente matéria, prazeres, o aqui, o agora, o corpo, o que eu vou ter, o que eu vou possuir, o que eu posso ter, onde eu vou chegar, o que eu vou alcançar. De repente, a palavra de Deus, ela abre este foco e você passa a ver através dela, através desta lente, através desta luz, o lado espiritual, o contexto espiritual, as verdades espirituais, o propósito da vida. Coisas que você não consegue ver quando você apenas olha o ser humano e as suas necessidades materiais. O que é a raça humana? O que é o ser humano? Para onde nós estamos indo? O que são estas coisas que estão acontecendo? Nós só conseguimos compreender e ter uma resposta para isso quando nós ampliamos a visão, tirando-a do homem e de coisas materiais e vendo o contexto onde ele está. E é isso que a palavra de Deus faz aqui. Ela nos informa sobre Deus e a nossa visão então é melhorada. Eu não posso compreender estas grandes verdades e ver estas montanhas de significado quando todo o meu foco é a pessoa, eu, o que eu preciso, como eu devo me vestir, como eu devo me alimentar, como eu vou resolver os meus problemas terrenos e pagar as minhas contas. E eu preciso, para compreender e ter a resposta a estas grandes questões da vida, ampliar este foco e ver o contexto. E a palavra de Deus é quem faz isso. Estou enfatizando este propósito, queridos amigos. Talvez você, alguém aqui nesta noite, mesmo sem perceber isso, talvez você tenha uma visão extremamente materialista da vida. E tudo que conduz a tua vida, não que você creia somente nisso, mas sem perceber, tudo que conduz a tua vida são essas coisas. Como eu vou alcançar este status social que vai me trazer grande prazer e tranquilidade? Como eu vou chegar a este local, este momento, esta posição na vida? Como eu vou adquirir estes bens que vão me trazer facilidade, conforto? Que carreira eu vou seguir? Daqui a 10, 20 anos
em que casa eu vou morar, que tranquilidade financeira eu vou ter. Toda a tua mente talvez esteja nisso. E assim a tua visão de vida, de mundo, é bastante materialista. E talvez você não perceba nem reconheça isso. E este salmo, queridos amigos, ele nos ensina a percepção correta da vida. A percepção mais ampla, a vida propriamente dita. O que é a vida? Bem, veja o cenário descrito aqui então. Ouça essas palavras do versículo 1, guardando isto em mente. O Senhor, diz Davi, é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Ele está falando espiritualmente. Ele está falando sobre a alma. Porque ele fala sobre alma aqui, sobre verdade, refrigera a minha alma, guia-me. Ele está falando metaforicamente, mas ele está falando sobre a alma. Ele não está falando literalmente, eu sou um animal, uma ovelha, Deus é meu pastor e só alimenta o meu estômago. Ele está falando sobre a alma aqui. E lembre-se, Davi era um pastor de ovelhas antes de ser um rei de Israel. Ele está falando sobre condução divina. O Senhor é o meu pastor. Ele diz isso desavergonhadamente. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou fraco, eu sou frágil, eu não consigo ir pela vida e compreender as coisas grandes da vida e lidar com elas se alguém não me guiar. Eu necessito de Deus, Ele é o meu pastor. E olha quem está falando aqui, Davi, o maior dos heróis do Antigo Testamento, um grande rei, um homem de grande poder intelectual e físico, de grande capacidade. Ele está dizendo, em questões grandes, espirituais, a vida, o seu significado, a eternidade, eu preciso ser conduzido, eu não consigo ver, eu não consigo alcançar estas coisas. O Senhor é o meu pastor agora. Eu sou frágil, eu preciso de um pastor, eu preciso de guia e condução em questões espirituais. Por quê? Porque eu pequei contra Deus. Eu sou um pecador e um dia está chegando, a morte está chegando, quando eu irei encarar o meu Criador. E como eu vou encarar o meu Criador? Como um pecador, eu não sei. Eu não sei como me livrar das minhas tendências pecaminosas. Eu não sei para onde ir. Eu pequei, eu estou sobre a condenação. E assim eu estou totalmente inapto a conhecer o caminho por mim mesmo, a agradar a Deus, a mudar a minha natureza, a deixar de pecar e a remover o senso de culpa que eu tenho em minha alma. E no que se refere à minha vida, no que se refere a estas coisas, eu necessito desesperadamente de um guia, alguém, um pastor, que me resgate deste buraco existencial, que me guarde e me proteja, e que me conduza, que cuide de mim, e que seja o meu guia espiritual. Queridos amigos, é isso que ele está dizendo, e esta é a posição que todos nós devemos chegar, se nós buscamos a Deus para a salvação. Eu preciso de vida espiritual em minha alma. A vida não é meramente o aqui e o agora. Acaso nós já chegamos a este ponto em que nós podemos e devemos dizer dentro de nós, eu cheguei a este ponto e eu já tentei resolver estes grandes paradoxos da vida em minha cabeça, ou já tentei esquecer como a solução para eles, não lidar com eles, mas eles sempre voltam. E há sempre um vazio dentro de mim depois de um momento de alegria, eu não sei porquê, e há temor, e quanto ao futuro eu não sei, e quanto a Deus eu não sei. Eu necessito de condução divina, eu necessito do Senhor. De maneira que Davi, este homem de imenso sucesso material, intelectual, humanamente falando, não é? Ele agora fala desavergonhadamente, eu preciso de ajuda espiritual, eu preciso de uma condução nestas questões. E ele está falando espiritualmente. Este é o primeiro passo para buscar a Deus, é um reconhecimento de que sem a direção de Deus, sem a palavra de Deus onde Deus fala, eu estou perdido. Eu estou à mercê da opinião, das filosofias de meros homens, insuflados pelo diabo. Eu não posso conhecer a Deus. O compasso do meu intelecto é tão pequeno, ele é tão grande. Eu preciso que Deus, de alguma maneira, se revele e me diga quem Ele é, quem eu sou, como buscá-lo, como conhecer o perdão e a vida eterna. Por mim mesmo, eu não consigo. Mas eu encontrei. Ele é o meu pastor, Ele é quem me guia. Eu busquei um dia. Ele me salvou, Ele me perdoou e agora Ele me conduz à verdade. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. E ao final da vida, quando aquele grande dia chegar e eu devo entrar na presença do meu Criador, Ele está dizendo, eu não chegarei ao último dia da vida, quando eu tiver que me apresentar diante de meu Criador, eu não vou chegar ali aterrorizado. Porque agora nada me faltará.
Eu não chegaria aterrorizado sabendo que eu nunca busquei o Senhor, eu nunca o conheci, eu nunca tive o seu perdão. Nada me faltará, porque um dia eu carei o meu vazio, o meu pecado e a minha necessidade do Senhor, e eu o busquei, e Ele me salvou, e naquele dia de prestação de contas nada me faltará. Eu terei ousadia, eu terei certeza, eu não serei condenado. Eu tenho um amigo no céu, eu tenho um advogado diante de Deus, eu tenho o seu sangue precioso, eu tenho um certificado de vida eterna, o meu nome escrito no livro da vida. Eu entrarei, nada me faltará. Por quê? Porque agora o Senhor é quem me guia. O Senhor é o meu pastor. E assim nada me faltará quanto a essas grandes questões, a eternidade e o dia de estar na presença de Deus. E ele segue dizendo: deitar me faz, ou me faz deitar em verdes pastos. Que bela figura! Eu não teria chegado aqui, a este ponto de uma consciência apaziguada, de paz em minha alma, desta certeza de que se meus dias terminarem agora, eu estarei na presença do Senhor. Eu não chegaria a este lugar de vida se o Senhor, como meu pastor, não tivesse me trazido até aqui, não tivesse me conduzido até aqui. Deitar Ele me faz em verdes pastos. Se Ele não me tivesse trazido até Cristo, se Ele não tivesse me ensinado e me levado ao Salvador, se Ele não tivesse aberto os meus olhos para que eu percebesse aquilo que eu era quando eu pensava não ser, e que eu não era quando eu pensava ser, eu nunca o teria buscado, eu nunca teria clamado por misericórdia, eu terminaria os meus dias e seria condenado se Ele não tivesse me conduzido até este lugar de paz, de descanso, onde eu me encontro agora, diante da eternidade. Ao sair por esta porta, uma bala perdida pode me pegar, um vírus, ao cair, ao deixar esse corpo para trás. Eu agora tenho segurança. Ele me trouxe a este lugar. Eu busquei um dia, eu clamei a Ele por misericórdia e perdão. Ele ouviu a minha voz e Ele me conduziu a este lugar de paz. Ele me levou ao arrependimento. Ele me levou à fé quando Ele me fez ver o estado de minha alma. Ele me traz a este lugar, pastos verdejantes, e então Ele refrigera a minha alma. Foi Ele quem me deu esta paz que eu tenho agora. Eu não tinha paz, eu tinha sede, eu tinha angústia, eu vivia vagando por esta vida, eu andava em dificuldade, eu tinha uma consciência dolorosa, mas Ele me conduziu a Cristo. E Ele me conduziu a um lugar de descanso. E Ele me conduziu a este lugar de paz. Ele refrigerou a minha alma, em outras palavras, aquela jornada por um deserto, por uma vida buscando oásis de prazeres passageiros, nunca encontrando profundo e verdadeiro significado em tudo aquilo que eu buscava. Eu desejava ser isso, ser aquilo, ter isso, e toda vez que eu chegava, este oásis era uma miragem. Isso não satisfazia a minha alma. O pensamento continuava: e qual é o sentido de tudo isso? Por que nós nascemos? Por que nós estamos aqui? O que será quando eu fechar os meus olhos? Eu temo, eu não sei. Ele me conduziu pela sua palavra a este lugar de certeza, este lugar de paz em relação à eternidade. Ele refrigerou a minha alma. Como? Quando Ele perdoou os meus pecados. Ele me deu paz. E eu encontrei a paz de Deus, a paz com Deus pela reconciliação, e a paz de Deus. E assim Ele refrigerou a minha alma. E esta paz eu não teria se o Senhor, que agora é o meu pastor, não tivesse me conduzido a isto. Há umas traduções, outras traduções que traduziam o termo refrigerar como restaurar. Ele restaura a minha alma. Isso está correto também. Ele restaurou a minha alma quando Ele me salvou. Eu era uma pessoa cheia de temores, Ele está dizendo. Uma pessoa má, uma pessoa sensual, uma pessoa dura, difícil de mudar, que ninguém conseguiria mudar. Ele restaurou a minha alma, o meu caráter Ele transformou. E se você vê uma pessoa diferente hoje, uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa diferente, foi Ele quem fez isso. Foi Ele quem me conduziu. Ele é o meu pastor. O Senhor me conduziu a Cristo. É uma nova vida. Ele alimentou a minha alma, Ele refrigerou a minha alma, e então agora Ele guia-me
pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele me guia por um caminho de justiça, onde há julgamento, e ele julgou o meu pecado em Cristo. Assim, neste caminho que me resta para a eternidade, eu estou seguro em Cristo Jesus. Ele é a vereda da justiça. Eu andava no caminho do pecado, em direção ao inferno e à condenação. Agora eu sigo neste caminho estreito, aberto por Cristo, no corpo da sua carne, no sangue da sua cruz, que me conduz à vida e à vida eterna. Assim eu tenho paz, ele refrigera a minha alma. Eu ando em justiça, na justiça de Deus, e a minha alma tem sede por justiça, por sede por justiça, por retidão de caráter dentro de mim. E eu luto contra o meu velho ser, e retidão neste mundo, e o pecado me faz entristecer, e quando eu não vejo essas coisas, eu sinto que este mundo não é meu lar. Ele me conduz pelas veredas da justiça. Assim ele me conhece, eu estou seguro, ele me guarda, e porque ele cumpriu toda a sua vontade, pagando e punindo o meu pecado em Cristo, ele não me lançará fora. Este é um caminho de justiça. Meu querido amigo, onde você se encontra nesta noite? Talvez tudo que você tenha visto nesta palavra seja: o Senhor vai me prover, o Senhor vai me suprir. Essa é uma visão materialística, tão materialística que você transforma a palavra de Deus e o ensino espiritual em somente ganho. Você reconhece essas coisas? Observe o que ele diz no versículo 4. Veja, a câmera, ela tira o zoom, a câmera se afasta agora. E ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. A câmera se afasta e de repente o salmista nos mostra coisas que nós nunca vimos. Bem, você sabia, diz ele, que a vida, apesar de seus prazeres legítimos, de suas buscas legítimas e daquelas coisas maravilhosas que Deus adicionou à nossa vida, das quais nós podemos desfrutar, que a vida, além ou apesar de tudo isso, é como andar em um vale. Ele abre a câmera de repente, ele abre o campo de visão. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, você percebe, há um contexto para a vida. Como assim? Como um contexto, bem, a câmera se abriu, isto é, eu me acheguei à palavra de Deus, eu comecei a entender a vida através da verdade da palavra de Deus, e de repente eu tiro o foco de mim mesmo, de coisas materiais do ser humano, e eu vejo que é um contexto para a vida. E um contexto, marque você pelo que ele está dizendo aqui, um contexto que em certo sentido, ou em um sentido, quando nós percebemos esse contexto, nós devemos temer quando nós entendemos o contexto e o significado desta vida. Um contexto que deve nos alarmar. Por quê? Porque nós percebemos de repente que esta vida é como um vale de rapina, um lugar perigoso, um lugar escuro. Esta vida é um lugar sombrio. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Veja, deixa-me corrigir um pequeno ponto de tradução aqui, fará mais sentido. Não está na suposição, na possibilidade, ainda que eu andasse. A melhor maneira de entender é: ainda que eu ando, agora eu estou andando. Ainda que agora eu esteja andando, eu estou andando pelo vale da sombra da morte, através desta vida, agora eu não temerei mal algum. O Senhor está comigo. Ele não estava antes. Eu andava sozinho por este vale. Esta vida é vista como um vale. Você sabe o que é o vale? Um vale é este lugar plano entre duas elevações. Uma montanha, um lugar plano é o vale, e ali outra montanha. Mas este é um vale da sombra da morte. O sol não bate ali. É sombra, é escuro. Eu não posso ver com clareza as coisas em minha volta. Há perigos, há dificuldades. É um vale da sombra da morte. Essa vida, queridos amigos, diz Davi, após a sua conversão, é como uma rapina. Mas ele diz: o Senhor já está comigo agora, eu não temerei, porque eu busquei um dia. Mas essa vida é um vale profundo, eu sigo por ela, eu ainda não terminei os meus dias aqui. E aqui neste vale escuro e profundo,
há tantas coisas que eu não posso ver com clareza. Por quê? Porque eu não conheço a luz de Deus. O meu foco é o que eu irei ter, o que eu irei comer, o que eu irei possuir, o que eu irei experimentar. Eu não possuo a luz da verdade, andando por esta vida, desfrutando de alguns prazeres, tendo algumas breves alegrias. Ainda assim eu me encontro andando através de um vale escuro e há perigos nela. É um vale. Ainda que eu ando, você deve passar por ele. Este vale chegará ao fim. Você não permanecerá nele. Ao final desta breve vida, você deve se apresentar diante do teu Criador. Há um final para esta jornada. Você já pensou sobre isso? Você não pode parar. Você não pode criar raiz aqui. Você não pode dizer: você é jovem, forte, firme e ter uma mente clara por toda a vida. Não, você não irá, e você está mudando. E os dias estão passando e a infância já ficou para trás. E a juventude está acabando e os sinais de que este vale está chegando ao fim já transparecem na memória, no rosto, no olhar. Você não pode parar. Você não irá ficar parado nele, você deve se apresentar diante de Deus. Você percebe isso? A vida, querido amigo, é um período probatório. Irá chegar um dia, mas porque eu estou neste vale da sombra e da ignorância de Deus, focado somente nesta vida, eu não percebo isso. E se eu percebo em algum momento, eu não quero pensar a respeito. Eu quero viver e seguir como se isso nunca fosse acabar. Esse é o nosso grande erro. Eu vivia assim, diz Davi. Eu andava assim. Eu devo agora encarar esta verdade. A palavra de Deus amplia o olhar e ela é verdadeira. E ela me diz: há um momento de prestar contas a Deus. Há um momento de se apresentar diante dele. Este vale não é para sempre. Você não irá parar nele, você irá seguir em frente. Você não pode correr nele. Cada etapa da vida está passando. E você não pode parar nele, se enraizar e construir sua vida para sempre. Você está passando, ainda que eu ando agora pelo vale da sombra da morte. Bem, lembre-se, é um vale da sombra, mas é o vale da sombra da morte. É um vale obscuro, ali não há luz. A vida irá terminar, e ao andar por este vale, tudo que eu vejo são sinais da morte. Oh, meus amigos, se você pensar por um minuto, este mundo é um cemitério. Bilhões de pessoas que morreram aqui, seus restos estão espalhados por toda parte, nós estamos andando. É um vale esta vida sem Deus. E é um vale que fala da morte o tempo todo. É um vale que grita a morte, ele é da sombra da morte. E a morte, nós vivemos aqui, nós temos que encará-la o tempo todo. Este lugar é um lugar de dizer adeus para pessoas que estão partindo o tempo todo. A morte é a maior das realidades nesta vida física. Mas porque é uma sombra, nós não queremos encarar isso. Então vem a palavra de Deus e diz: ao homem está determinado a viver uma só vez, então, o julgamento. E buscar a Deus, buscar o seu perdão, encontrar a vida, certeza de vida eterna, começa com o reconhecimento do Criador. E o reconhecimento da brevidade da vida, e o reconhecimento de que eu não estou pronto para entrar na presença de Deus da maneira como eu nasci neste mundo. Eu preciso do perdão de Deus, o que a Bíblia chama de nascer de novo. Eu preciso desta experiência do alto em minha vida. Eu preciso ser tirado da escuridão sobre a vida, da obscuridade, da ignorância sobre Deus, sobre o caminho de salvação. Eu necessito da graça de Deus, e se eu não buscá-lo, eu nunca encontrarei. Este é um vale da sombra da morte. Eu estou andando, eu não posso parar. Dizem que todo ser humano tem uma quantidade numérica exata de batidas cardíacas. E quando a última chegar, então eu termino esta jornada aqui. Você encara esta realidade, você pensa sobre isso, ainda que eu esteja andando. E a segunda coisa que nós devemos, entender sobre este vale é que, obviamente, ele é um lugar sombrio, mais uma vez, um lugar escuro. Por quê? Porque a luz de Deus não brilha ali.
porque a sua perspectiva de vida talvez seja apenas material. E porque eu não busco o Senhor e não busco a palavra de Deus, tudo que eu vejo é debaixo do sol, é aqui na terra, eu estou no escuro, eu não busco a Deus. Eu não me aproximo da sua luz, eu ando por este vale terrível, escuro, este mundo sombrio, onde a luz de Deus não brilha, porque o pecado domina, e eu rejeito esta luz, eu rejeito este caminho de salvação. Eu não quero saber da Bíblia, eu não quero saber de Jesus Cristo, eu não quero saber de Deus. Assim, tudo que eu tenho é este mundo, o vale da sombra da morte. É um lugar de mistério, o vale da sombra da morte. É claro que é. E as pessoas perguntam, qual o sentido desta vida? E elas param por ali porque elas não têm resposta nesta vida. Elas se perguntam por que esse paradoxo do ser humano poder ser tão bom e ao mesmo tempo tão cruel e tão mau. E por que há tanta morte, tanta guerra, e tanta miséria, e tanto vazio, e tantas traições? Por quê? Porque eu não tenho resposta nesta vida. Se o meu foco é o que eu vou comer, o que eu vou ser, o que eu vou me vestir, onde eu vou estar, eu estou na sombra, na ignorância, eu rejeito a palavra de Deus, eu não tenho luz sobre a eternidade. É um lugar de mistério para mim esta vida. O que é Deus? Deus é um mistério, ninguém pode saber. O que é a vida? Ninguém pode saber. O que é a morte? Não há nada mais. Um mistério, tudo é um mistério. E porque é um mistério, então eu vivo debaixo da superstição. E qualquer pequena coisa, qualquer acontecimento, então traz temor ao meu coração. Eu interpreto isso como algum aviso, algum ser, alguma coisa, um destino, qualquer que seja. É um mistério. Eu não conheço, eu preciso trazer interpretações dessas coisas. Eu não tenho a luz da verdade. Eu rejeito a palavra de Deus. Tudo que me interessa é o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou ter, onde eu vou estar amanhã, como será a minha aposentadoria. Você está andando, amigo, por um vale. É o vale da sombra da morte. E este vale é um lugar perigoso, porque há ao longo deste caminho buracos e valas e pedregulhos pontiagudos e animais e armadilhas para a tua alma, para te arrastar para mais e mais longe de Deus. Talvez você não reconheça isso, mas tudo aquilo que nós buscamos nesta vida para satisfazer o prazer da carne, traz também atrás disso um anzol muito afiado para te segurar ali. E toda forma de pecado traz também uma maneira de matar a alma e nos prender debaixo do seu poder. Há perigos nesta vida, há perigos neste vale. Você reconhece isso? Você percebe isso? Queridos amigos, se não fosse a graça de Deus, há muito que eu teria sucumbido em tantas coisas que teriam destruído a minha vida e a minha alma. Talvez você já pensou sobre isso. E Deus, na sua misericórdia, te preservou até aqui. Você se afasta de Deus, você rejeita o Salvador, você anda em perigo. Você está agora ao bel prazer da vontade de Satanás e dos teus instintos pecaminosos e da malícia e maldade do ser humano sem Deus. É um vale da sombra da morte. Este vale é um lugar de fome porque não há luz ali. E porque não há luz, nada cresce neste vale. E assim nós passamos fome aqui. Não há comida para a tua alma nesta vida. Você pode ter o que você quiser e chegar ao máximo desta vida, e alguém já passou por ali, Salomão, para servir de exemplo, e o resultado você vai dizer como ele: tudo para mim foi como uma vaidade, como vento, como futilidade. Não há comida para a tua alma nesta vida. Não há respostas para as questões espirituais. Por que há pecado no mundo? Por que há tantas contradições? Existe uma consciência ou não? Como é Deus? Ele pode ser conhecido, ele é uma energia, uma força abstrata. Que é este Deus? Porque há tanto orgulho nas pessoas. O que é esse negócio, esse orgulho que está ali dentro? Por que disso? A pessoa uma hora é tranquila, é boa, e de repente esse orgulho nojento, monstruoso. Porque há sofrimento em todo lugar, em todo ambiente. O que é este câncer do orgulho em todos os relacionamentos? Nós podemos conhecer a Deus de que maneira?
O que será o futuro em 2, 3 anos, 10 anos? Onde eu estarei? O que será dos meus pais e meus filhos? Eu não tenho resposta. Eu não tenho alimento para a minha alma que me satisfaça. E este lugar, então, por ser um lugar tão obscuro, sem respostas, é um lugar solitário. Ter nascido em uma família de pessoas crentes não é o suficiente. Nós precisamos ver a nossa necessidade, e eu devo ir sozinho aos pés da cruz de Cristo. Este é um vale, eu não posso ver a luz que há no entendimento das outras pessoas. Eu não posso ver nada, nenhum guia, são luzes falsas. Eu estou sozinho. E, queridos amigos, é o lugar da sombra da morte. É um lugar de morte. É um lugar de partida. Tudo isso nos informa que esta vida, sem Cristo, sem um relacionamento pessoal, real com o nosso Criador, não pode responder. É um lugar perigoso e por fim nos levará ao abismo. Mas agora ouça essas palavras de Davi no versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas primeiro um dia ele me fez ver que eu não tinha nada. Primeiro ele me fez ver que eu era pobre, que eu tinha uma dívida, que eu tinha uma grande dívida diante de Deus, a dívida dos meus pecados, de uma vida vivida para mim mesmo. Ele me fez ver a minha pobreza de méritos para me reconciliar com Ele. Ele me fez ver que eu não posso alcançar a salvação pela minha religiosidade, pelo meu esforço, pelo meu bom pensamento. Ele me fez ver quão pobre eu era para que eu buscasse o tesouro da vida em Cristo Jesus. E por isso agora, querido amigo, eu sou rico, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me guia mansamente a estas águas tranquilas. Agora eu estou seguro. E embora eu tenha questões como eu tinha antes, essas questões agora são saciadas. Eu não tenho apenas sede, mas eu tenho sede pela verdade, eu tenho saceio da verdade. Antes eu só tinha sede, perguntas, questões. Hoje eu tenho grande sede pela verdade e grande saceio. Ele refrigera a minha alma com a sua palavra. Ele me faz entender a vida e o futuro e a eternidade e as minhas ações e porque o ser humano é como é. E cada nova questão me volta a esta fonte de vida. Eu sou saciado. Ele me alimenta ao longo desta jornada. Ele é o meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar, Ele me guia, Ele me conduz, Ele refrigera a minha alma. E quando eu peco, mesmo sem merecer, Ele me dá o arrependimento para a vida, que me leva outra vez a confessar os meus pecados e a permanecer com Ele. Ele refrigera a minha alma e Ele me guia através deste vale da morte que é este mundo, seguro para a eternidade. Ouça essas palavras do versículo 5. Porque Ele me salvou, Ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Sim, Ele prepara. E um dia haverá um banquete, as bodas do Cordeiro. E porque Ele me vestiu de vestes nupciais, Ele me salvou, Ele me transformou, Ele me perdoou, eu estarei ali. E naquele dia, quando Ele voltar a este mundo para julgar toda a humanidade, anjos e homens, inimigos e amigos, quem quer que seja, todo joelho se dobrará. Ele me diz que eu julgarei com Ele todas as nações. Como eu farei isso? Eu farei isso estando do lado dEle. E quando Ele declarar sua sentença, eu direi amém. Tu és verdadeiro, Senhor, e assim com Ele julgarei. Não é maravilhoso, queridos amigos, a perspectiva verdadeira da vida, quando os nossos olhos são abertos, quando os nossos olhos são tirados do aqui e do agora. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ele não somente unge, mas Ele põe uma coroa de vida em minha cabeça. E no lugar daquelas vestes de tristeza e vazio e cinza, Ele põe uma diadema de alegria e um novo cântico em meu lábio, um óleo que refrigera, que traz alegria, que traz brilho. Ele tira
Ele me põe em vestes de justiça e de paz. Ele renova o secor, o vazio daquela vida. Sem Deus, Ele traz água, vida, novo sentido, nova esperança, verdadeira alegria em meu coração. E eu posso seguir através desta vida e andar através desse cemitério sem temor, sem medo, guiado pelo meu Deus, na luz da verdade, na sua palavra. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Sim, porque a vida eterna começa aqui. A vida eterna não é somente ao partirmos, ela começa aqui. Esta vida, salvos, é um anti-rol, anti-gozo, antipasto da eternidade. O que é a eternidade? O que é a vida eterna? É conhecer o Senhor Jesus e ter respostas às minhas orações e poder trazer tudo diante de Deus e saber que Ele responde a minha oração. E eu tenho a luz da verdade, Ele me protege, Ele me guia, Ele me preservará, Ele me dá alegria e me dá uma instrumentalidade em seu reino. Isto é a eternidade, ela começa aqui. A bondade do Senhor, a sua misericórdia, Ele é tão paciente comigo. Ele é tão bondoso, Ele me trata como um filho, com paciência, Ele me treina e estas coisas me conduzem, e sempre é um treinamento para mim, e sempre é um amadurecimento. Estas coisas me seguem por toda a minha vida, e então, por fim, querido amigo, habitarei na casa do Senhor. Ele não diz por muitos dias, por dias sem fins, é a ideia no original, longos, sem mudança, sem retroagir, sem pecado. Quando a luz deste mundo se apagar para mim e eu chegar àquele rio final neste vale, o que eu terei que passar, a morte, então Ele me conduzirá e Ele me receberá na sua glória, salvo, livre, transformado. Vamos orar juntos.